Agenda Cultural no ar. Final de semana chegou, semana do Dia da Criança. E olha, nós desembarcamos aqui no Teatro Castro Mendes porque tem espetáculo, O Feitiço Dá Nisso. E ó, tem também um bate-papo com os atores e o diretor da peça. É daqui a pouquinho. Antes, confira a programação de Campinas e região. Hoje tem a Rigo Barnabé e a banda Sabor de Veneno. Eles apresentam o show Clara Crocodilo 40 anos em Campinas. Vai ser no Sesc às 8 da noite. Hoje, o DJ e produtor musical conhecido como Gordo se apresenta em Campinas. A festa vai ser na Casa Caos a partir das 10 da noite. Também hoje, as cantoras Milena Jardim e Li Martins apresentam o show Uma Saudação às Divas. Vai ser no Teatro Iguatemi Campinas, às 9 da noite. Sábado, a dupla César Minotti e Fabiano se apresenta no Premium Paulínia, a partir das 8 da noite. Ainda no sábado tem o cantor Ferrugem, em Sumaré. O show será no Chapéu Brasil, a partir das 9 da noite. Olá! Estou passando por aqui para convidá-los a assistirem a contação de histórias com música ao vivo, com Baratibum e Tuntum. O nome da história é O Monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa, de Rosana Rios, que será realizada no dia 16 de outubro, domingo, no Campinas Shopping, no Espaço Kid Mais, às 16 horas. Venham! Beijos da Baratibum! Sábado e domingo vai ter a virada SP em Dayatuba. E os shows confirmados são Os Paralamas do Sucesso, Ira e ainda a peça Eu de Você, com Denise Fraga. Estão entre as mais de 20 atrações que serão apresentadas nas 24 horas da Maratona Cultural. O evento será distribuído em pontos diferentes da cidade, como alça de acesso à Prefeitura de Indaiatuba, que terá 2 espaços para as atividades culturais, a Estação Ferroviária e o Casarão Pau Preto. A programação completa você confere no site da Prefeitura. Olá gente, meu nome é Theo Fraga, eu sou contrabaixista do Retrato Brasileiro e eu tenho um convite super especial para fazer para vocês. Agora no dia 16, às 19 horas, eu estarei juntamente com os meus queridíssimos amigos e super amigos Guilherme Sá e Gabriel Pellegrino na Rabeca Cultural, ali em Souza, apresentando um show de músicas autorais, de releituras de músicas latino-americanas, de músicas brasileiras e a gente tem mais algumas surpresas preparadas para esse dia. Então, estão todas e todos convidados, mais uma vez, Rabeca Cultural, dia 16, 19 horas. Quem tiver interesse em comprar o ingresso com antecedência, é só mandar uma mensagem para cá no telefone 99-720-6186, tá bom? E é isso aí. Eu espero todo mundo lá, tá super lindo, a gente está preparando um show com muito carinho e vai ser uma alegria gigantesca tê-los lá conosco. Um forte abraço. O Teatro Municipal Castro Mendes recebe na próxima quinta-feira às 8h30 da noite o show do Queen Cover Oficial. A 4ª edição do Degusta Arte, um dos principais encontros de gastronomia da região metropolitana de Campinas, está de volta. Este final de semana, no Portão 7 da Lagoa do Taquaral. Hoje, a partir das 6, sábado e domingo, a partir das 11 horas. Olá, eu sou o Lucas Soares, do Instituto Anelo, e tenho um convite muito especial. Neste final de semana, 15 e 16 de outubro, teremos o Transforma, o festival de música do Instituto Anelo, que vai acontecer no Céu Jardim Florense, com várias atrações musicais, workshops e convidados especiais, Orquestra Anelo, Valmir Borges e muito mais. E tudo isso de graça. Venha! Anelo, música que transforma. Vai ter o resumo da ópera na próxima quarta-feira, às 8 da noite, no Teatro Castro Mendes. É a estreia da nova Companhia de Ópera de Campinas. Para a criançada, músicas divertidas com bolo fofos. Projeto criado em 2014 pelo brasileiro Eduardo Sanmarino. Vai ser no Teatro Iguatemi Campinas, no domingo, às 3 da tarde. Alô, Campinas! Aqui é Alexandra Richter. E quem se divertiu comigo em Além da Ilusão vai poder me ver no teatro com a minha comédia Uma Loira na Lua, dia 15 e dia 16 de outubro. Eu espero vocês lá, viu? Sábado vai ter Unicamp Cello Ensemble, no Parque Socioambiental Chico Mendes, em Hortolândia,
O evento é de graça e está marcado para começar às 5 da tarde. Fazer show em Toledo, tem uma... Ai, eu sou sua prima de 3º grau. Fala, moça, não é nada minha não. Não, eu sou assim, sua mãe é tia, avó de uma prima da minha tia. Nem existe essa árvore genealógica, moço. Você tá em outra fazenda da árvore genealógica. O ator, humorista e roteirista Afonso Padilha se apresenta na próxima quarta-feira. O show solo de comédia com histórias pessoais. Vão ser 2 sessões. A primeira, 7 da noite, e a segunda, às 9, no Teatro Iguatemi Campinas. Com apresentação única este final de semana, vai ter o espetáculo Feitiço da Nisso, no Teatro Castro Mendes. E nós, da Agenda Cultural, vamos conversar com os artistas e pegar detalhes para você dessa produção. Feitiço da Nisso é uma história que se passa numa roça fictícia e conta a história do Jerico, que é um grande armador de confusão, um preguiçoso, um tipo caipira brasileiro, a gente chama de arlequim brasileiro. E a ideia é que ele encontra uma bruxa e recebe um poder mágico dessa bruxa. Como ele já arma muitas confusões, quer sempre se dar bem, ele resolve usar esse poder para se dar melhor ainda. E aí ele mora ali na roça fictícia, trabalha com o seu Tony, que tem uma venda de comércio, e ele engana o seu Tony porque ele conta para todo mundo que ele um dia salvou a filha do seu Tony de ser devorado de uma onça. E aí, quando ele pega o poder da bruxa e a filha do seu Tony, que se chama Coralina, volta para a cidade, ele começa a querer se dar melhor, ele começa a querer se dar bem e planeja conquistar a filha do seu Tony para ganhar a herança do seu Tony. Essa é a história basicamente. Outros personagens vão surgindo na trama e vão deixando essa confusão cada vez para um lado, né? Porque uma hora o Jerico se dá bem, uma hora o Jerico se dá mal, uma hora parece que ele vai se dar melhor ainda e aí ele acaba se dando mal de novo. E o texto, como é que surgiu o roteiro? Eu sou o dramaturgo também da peça e assim, eu sempre gostei de escrever personagens, né? Eu já escrevia para história em quadrinho, comecei a fazer teatro, dramaturgia, roteiro de televisão. E aí eu fui tendo essa ideia desses personagens que foram vindo na minha cabeça, baseado em inspirações de coisas que eu também consumia. E aí eu criei a questão baseado também em questões da comédia dell'arte, que foi uma escola que eu fiz alguns cursos. Eu criei essa questão das confusões acontecendo em torno de uma família rica, um personagem mais popular, um personagem mais brincalhão, um personagem com magia, né? Esses personagens foram surgindo naturalmente, cada um foi ganhando a sua representatividade. E quando a gente fala em brasilidades, né, o que a gente vai encontrar no espetáculo? Muita cor, muito colorido, tem muita referência do Nordeste, as festas do Nordeste. O nosso cenário ele é todo caprichoso, tem bastante bordado, predomina aquele tom terroso, né? Aquela coisa. É uma mistura de caipira com uma mistura de roça e sertão, aquele ambiente meio com um tom alaranjado. É muito bonito de se ver. Além das músicas, né? Tem trilha sonora também, toda baseada no forró, no baião. Esse é o nosso tempero principal. E aí, pra gente chegar nesse resultado final, né? Então a gente falou um pouquinho do texto, mas, né, você já adiantou aí um pouquinho do cenário, da iluminação, de toda a parte também musical. É um trabalho em equipe, tem muita discussão para chegar no resultado final. Tem, a partir da ideia original, a gente começa a criar então toda uma equipe de produção. Uma equipe que se especializa no figurino, outra que corre atrás das questões da iluminação. A gente começa a pesquisar trilha, fazer montagens, edições, né? E aí os atores também vão se envolvendo no processo de direção e cada um vai trazendo a sua pesquisa do que combina com aquele personagem que caiu para ele. E também tem uma mistura de personagens, né? Quando a gente fala em brasilidade, uma coisa que é muito comum no Brasil e é também divertido, é a mistura de sotaques. Mas não só os sotaques regionais, que também estão presentes, mas também os estrangeiros. Então eu tenho uma personagem que fala português, um personagem que fala italiano, a outra personagem fala com sotaque mais do Nordeste. Então a gente tem essa mistura toda
E a graça acontece a partir desse momento, né? Porque você vê no palco, enquanto você acompanha a história, vários tipos de sotaques acontecendo, uma confusão na história e uma confusão na linguagem, mas tudo fácil de entender, porque o público acompanha do começo ao fim sem perder nada. Quantas pessoas envolvidas no projeto? Porque são 2 companhias, né? São 2 companhias. A criação da 8 no Palco, que é a companhia que eu dirijo em Mogi Guaçu, e a gente tem a parceria com a Entre Atos Produções aqui de Campinas. Então a gente, ao todo, são 9 pessoas trabalhando em conjunto, né? A gente mistura atores das 2 cidades e acaba atendendo as regiões de toda essas cidades ao redor daqui, né? Da região. A gente chama de Baixa Mogiana, incluindo Campinas também, interior em geral. Então são 9 pessoas em equipe trabalhando, cada um pega a sua responsabilidade e a gente começa a produzir cultura com esse esforço coletivo. É uma receita que está dando certo. Aí essa apresentação em Campinas, existe um planejamento para rodar cidades aqui da RMC? Existe o planejamento porque a gente está criando repertório, né? São peças de repertório para as 2 companhias. E aí o próximo passo é inscrever em editais de verba pública, verba federal ou verba estadual. E ganhando essas verbas, né, conseguindo, a gente tem um planejamento de atender essas regiões aqui de todas as cidades da região. Quem quiser acompanhar o espetáculo, como é que faz? Tem as redes sociais das 2 companhias, principalmente em Instagram, que é o @8 no palco e o @entreatosproduções. Todas as informações costumam estar lá, todas as divulgações, e vale a pena seguir porque, além das informações de peça, sempre tem uma brincadeira com os personagens, alguns teasers que são lançados, né? Alguns flyers também, comentando datas comemorativas, sempre usando os nossos personagens das peças que a gente já tem construída, né? No momento são 2 peças, a Feitiço está nisso, temos também um outro espetáculo adulto que também já rodou Campinas aqui, e aí está tudo lá. E é claro, né? É um espetáculo infantil, mas é um espetáculo para o adulto também, não é? Principalmente na Semana da Criança, né? Onde a gente tem que falar que todo mundo é criança, né? Vale a pena recuperar essa essência, ser criança eternamente. Então é um espetáculo infanto-juvenil, tem uma temática voltada para esse ambiente do colorido, da graça, da brincadeira, mas eu acho que o adulto também se diverte, até porque tem esses personagens que você acaba se identificando, esse sotaque que parece um tio, que parece uma tia, então para todas as idades, sem dúvida. Por isso você tá sempre bonito assim, sempre brilhoso, sempre tá bom mesmo. Agora que você tá aqui, não tenho na carta do ladrinho. Ainda bem que o senhor me lembrou. Eu andei esboçado todo aqui atrás de Antônio Peladinho. É Paladino, pessoal, essa corretinha. Antônio Paladino. É o senhor, né, seu Antônio? Eu sou o Jerico, tá achando o quê? Eu vou casar com a Coralina Linda e vou ficar tudo castelo do seu Tony, tá bom? Vocês vão ver. Me espera, me aguarda aí. Esse foi o Jerico e agora a gente vai conversar com o Daniel, quem faz, né, o Jerico. E aí, conta pra gente, né, pra chegar nesse personagem. Muito tempo? Foi um trabalho, acho que um trabalho memorável pra minha vida, porque eu, como ator, tive pouca experiência com infantil. Antes eu não era muito fã do formato infantil para as crianças, né? E com o Jerico, essa minha visão, ela se transformou totalmente. Hoje eu sou completamente apaixonado pelo infantil. Acho que a energia que vem da plateia com as crianças quando a gente está no palco fazendo um espetáculo infantil é uma energia que todos os atores têm que passar na vida, sabe? Eles têm que viver isso para entender o quão é maravilhoso você poder estar no palco fazendo uma peça para crianças. A energia é memorável. Agora, desde a primeira apresentação, né? A gente sabe que no decorrer das apresentações, sessões, né? O público também participa e contribui e aí vai crescendo e o personagem pode ir mudando, Sim, né? Claro. Desde o começo já mudou alguma coisa? Vocês acrescentaram alguma coisa no seu próprio personagem? Sim, a gente diz que o ensaio ele é totalmente diferente da apresentação, né? A gente vai com um modelo na cabeça pro ensaio e quando a gente está lá no ao vivo, no momento, e a plateia a gente tem essa troca de energia,
automaticamente isso interfere na nossa atuação em cima do palco, né? Então eu cheguei, nas apresentações eu cheguei de uma forma, e quando eu estava no palco eu estava de outra, e eu saí de outra forma. Então existe sim esse desenvolvimento em cima do palco, e ele é gratificante, imenso, assim, sabe? É muito legal. A maquiagem, né? A criação da maquiagem, a escolha das cores, né? Dos contornos, né? Explica um pouquinho pra gente desse processo. Perfeito. A maquiagem, ela é inspirada em toda essa cultura brasileira, né? Todo esse jogo de cores. E o personagem, né? O Jerico, ele é um personagem ligeiro, ele é um personagem astuto, corajoso. Então ele é muito rápido no palco, ele não para, ele tá o tempo todo correndo, de ficar sem ar mesmo, assim, tomar bastante água para poder repor essa energia. Então foi inspirada também num animal, que é o macaco, né? Que é um animal ligeiro, que você vê o tempo todo ele na árvore, ele não para, ele tá correndo. Então foi inspirada nessa questão de cultura cor brasileira também, assim como o animal macaco, que é um animal ligeiro, esperto, não para nunca. A Andrea contou pra gente as dificuldades que ela teve, né? O Daniel teve dificuldade também ali no processo de criar o personagem, né? Na hora de nascer o personagem. Teve algum problema? Sim, teve muitas questões assim a ser trabalhadas em mim, né? Primeira questão do sotaque, acho que é quando a gente não tem essa prática, quando a gente não tem essa vivência com esse tipo de sotaque, é um trabalho que precisa ser feito diariamente. E o Rafa, né? Rafael Silva, ele trabalhou instantaneamente com a gente todo dia no WhatsApp, online, a gente mandava áudio, conversava videoconferência e tudo mais. A gente fez um trabalho incrível de desenvolvimento de sotaque e de voz. Em questão de personagem também, como eu comentei, é um personagem muito ligeiro, muito astuto, ele não para. E para pegar toda essa energia, esse pique que a gente fala do Jerico, foi um trabalho de bastante exercício, ensaio em casa, essa questão de sinergia do corpo, foi bem trabalhoso, mas ficou bem legal o trabalho. Agora, por que é que o público não pode deixar passar e perder a peça? Porque é uma peça que ela é memorável, ela começa de uma forma e você acha que vai seguir naquele caminho, depois ela dá toda uma reviravolta e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Onde eu vou? Onde que vai acontecer com o Jerico? Não sei o quê. Mas é uma peça que as pessoas saem dando risada, saem felizes, tem muita brasilidade, muita música, muita dança, tudo que o nosso país oferece de maravilhoso como é. E como o ator Daniel falou um pouco sobre a maquiagem, agora o nosso bate-papo é com o Rafael, que além de produtor do espetáculo, a ajudou no trabalho de definição da maquiagem dos personagens. Rafael, conta pra gente, né, desse processo de criação da maquiagem dos personagens, né? No que vocês se inspiraram? Bom, a maquiagem que a gente propôs, ela tem esse clown branco para fazer parte desse personagem que parece que usa uma máscara, né? Então, a sensação que dá é que a gente tem uma máscara para os personagens e todos os personagens da peça usam essa característica desse clown branco embaixo da maquiagem. E aí as características marcantes de cada personagem teve uma referência de algum animal. Então, a gente tem o Jerico, que ele leva mais para um macaco, a gente tem o Jericó, que leva mais para um galo. Então a gente tem vários personagens com várias características, cada um com seus elementos e cores, né? Foi um desafio, né? Amarrar, então, a maquiagem, animais, personagens. Sim, a Lola fez um trabalho muito bom, assim, de pesquisa com os personagens, pegando as características deles e referenciando com os animais e tudo mais, então... e puxando toda essa brasilidade, né? Respeitando a cultura e tudo mais, então foi bem legal mesmo o processo. Tá tudo interligado, né? A arte, né? Porque ali a gente vê cor, contorno, tá tudo conversando, né, com o espetáculo. Exatamente. E foi um processo muito legal, assim, a Lola, ela me deu muita liberdade para eu criar em cima também. Eu também fiz a parte da criação da maquiagem da bruxa, que tem na peça, e ela tinha proposto uma coisa, eu falei, a gente pode fazer desse jeito aqui, então foi um trabalho bem legal de fazer, é um trabalho que eu gosto bastante. E para Jerico ganhar o coração de Coralina, sua paixão secreta desde a infância, vai contar com a ajuda de Ladineia, que é interpretada pela atriz Andrea. O Neto Vilar, que é o nosso diretor, quando ele apresentou
o projeto, né, a dramaturgia para nós, ele trouxe toda essa ideia de referência não só do caipira, mas também do nordestino brasileiro, né? Então a construção até de figurino, de maquiagem é toda em cima desse cenário cultural brasileiro, né? Então a Ladineia, ela tem muito essa postura da mulher forte nordestina, que se posiciona, que traz essa força da mulher independente, que estuda, corre atrás das coisas, que defende sua opinião, nessa mulher forte, brava, né, que dá um pouquinho de medo, de insegurança nos homens e nas pessoas à volta, mas que está ali trazendo essa mulher forte do sertão. E tudo isso vem nas cores, no figurino, que é bem representativo da cultura nordestina. Isso que é legal, né? O espetáculo não é só entretenimento, diversão. Os personagens, a história, eles trazem, né, a reflexão e a mensagem. Sim, com certeza. E é uma das coisas que mais encanta, né? Porque você tem toda a beleza do cenário, da construção, das músicas e tudo mais. Tem um enredo, que é um enredo bem divertido, bem alegre. E ali nas entrelinhas tem aquela mensagem com relação à amizade, com relação a você ser justo, ser verdadeiro. Então tem todas essas mensagens que são essenciais para o mundo que a gente vive, que a gente quer construir um mundo melhor. Então, nada como utilizar a arte também, além como entretenimento, como uma forma de transmitir todos esses valores. E como é que foi? Foram muitos ensaios, porque existe ali a preocupação também, claro, é um espetáculo infanto-juvenil, mas também na linguagem, para essa mensagem chegar, né, na criança, no adolescente, né? Sim. O texto, ele é um texto, assim... tem uma mistura de vários sotaques, né, de personagens tem o italiano, tem a portuguesa, tem o caipira, o nordestino, mas é um texto bem fácil, justamente para que o público acompanhe, ainda que tenha toda essa riqueza em diversidade, seja um texto bem tranquilo. Então é muito fácil, as piadas são assim, toda essa comédia que o espetáculo traz, é uma coisa bem leve, sabe? Então é super prazeroso, né? E tem todo esse momento de construção, da gente sentar, fazer as leituras e tentar encontrar qual que é o melhor sotaque, se eu estou fazendo certo, se está dialogando com o meu colega de cena, né? Tem toda essa preocupação desde os primeiros ensaios, né? E aí a gente tem toda a orientação da direção. A gente também tem o Rafael Silva, que é diretor musical na Entreatos, e ele nos dá orientações com relação à construção dos sotaques também, né? Ele faz toda uma pesquisa regional para identificar, olha, dá uma puxada mais para cá, vai mais nessa linha, né? Então tem todo um trabalho a ser desenvolvido para que a gente entregue, assim, de verdade a nossa proposta para o público. E para você, como atriz, qual foi o maior desafio? Olha, eu acho que, na verdade, essa questão do sotaque, porque precisa ser algo que fique limpo, que não fique pejorativo, que não seja levado para um lado que não é a nossa intenção, né? Que a nossa intenção é valorizar a cultura brasileira, né? Então, trazer para esse lado que valorize a cultura sem perder o sotaque, manter esse lado engraçado, essa comédia. Acho que com certeza trabalhar esse sotaque do início ao fim de uma forma clara e bonita, né, para valorizar ainda mais. Ô, Jerico, você tá dormindo de novo, você só sabe dormir, é isso? Ai, que berreiro todo é esse, moço? Parece uma sanfona que emperrou e inflamou. Eu, hein? Nem dormi. Ô, Jerico, você se esqueceu que a gente tem compromisso. Mas que compromisso? O que tá acontecendo, minha gente? A gente tá na semana de Dia das Crianças, Semana da Criança. E dia 16, às 16 horas, no Teatro Castro Mendes, a gente tem uma surpresa pra todas as crianças. Mas que surpresa? O que eu vou fazer?
A gente vai fazer o feitiço da Nisso, a nossa peça. Nossa peça? Quem que faz essa peça? Ué, é a dona Ginestrudes, o seu Tony, a Coralina Linda. Coralina. O Jericó. Tem também a Bruxa da Gruta. A Bruxa da Gruta não. A Bruxa da Gruta não. Sim, a Bruxa da Gruta. E você? Eu vou ter que fazer também? É claro que você vai ter que fazer. A gente vai tudo se reunir pra fazer pras crianças dia 16. Ué, então bora fazer isso. Eu quero fazer, ué. Então vamos lá. A gente espera vocês, vem. Vem dia 16 de outubro, às 16 horas no Teatro Castro Mendes. Esperamos por todas vocês. Vamos falar das estreias de cinema. A Aimee, uma mulher de 30 e poucos anos de idade, herdeira de um empresário milionário envolvido num esquema de corrupção. Pela primeira vez, sem a mesada do pai para se sustentar, a Aimee terá de fugir para a última propriedade da família ainda disponível, uma fazenda caindo aos pedaços no interior do Ceará. Um elenco para curtir, compartilhar, dar like, só no passinho da sinuca. ADD. Ela que vai ajudar a gente mesmo, é? Mas qual é o plano mesmo? Um brainstorm? Quem? Love Story. Brainstorm? É Mary Stories. E se conectar. Tá na televisão, não é? Bem-vinda a Quixeramobim. A relação entre Will e sua esposa Lisa estava balançada. Certo dia, quando estavam a caminho da casa dos pais dela, no interior, eles pararam em um posto para abastecer. Para a surpresa de Will, Lisa desaparece, completamente sem deixar rastros. Desesperado, ele vai até a polícia, mas não recebe a atenção esperada. Para piorar, enquanto mergulha no submundo do crime, Will passa a ser tratado como principal suspeito do desaparecimento. Agora ele está numa verdadeira corrida contra o tempo para salvar Lisa. Não sou do serviço secreto nem das forças especiais. Se machucarem a minha esposa, vão pagar muito caro por isso. Após 20 anos do falecimento de Chico Xavier, o documentário, baseado na biografia As Vidas de Chico Xavier, reúne depoimentos de pessoas no Brasil e no exterior que tiveram alguma história ou se encantaram com o trabalho de Chico Xavier. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Após décadas de terror, o serial killer Michael Myers está perto de encontrar seu fim. Tudo isso porque as mulheres da família Strode, como a veterana guerreira Laurie e sua neta Allison, estão mais dispostas do que nunca a acabar de uma vez por todas com a saga do assassino. O único problema é que o homem que adora matar insiste em não morrer. E o mais assustador é que a experiente Laurie desconfia que a única maneira de eliminar Michael Myers seria morrendo com ele. A dúvida agora é saber se elas vão precisar chegar a esse ponto ou não. Come and get me, motherfucker. Homens que estão à beira de um colapso nervoso embarcam em uma misteriosa terapia de grupo, exclusivamente reservada aos homens que supostamente operam milagres. Vous êtes magnifique. Je me casse. Faut pas le laisser partir tout seul, là, il va se perdre, hein. Il est vieux, hein. E essas foram as dicas de hoje. Eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau.